Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora de fazermos então nossas notícias, né? De informarmos sobre as nossas notícias para todos vocês que acompanham meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Maciel, Paulo Roberto Maciel, ok? Você precisa de alguma informação do meu blog, dos meus endereços, é só ir no campo de busca do Google, do YouTube, e colocar lá Paulo Maciel e escreve o assunto que você quer, né? Por exemplo, nós estamos hoje no Web Jornal do Paulo Maciel do dia 10 de abril de 2019. Você quer ver alguma coisa sobre o Web Jornal? Coloca lá o Web Jornal do Paulo Maciel, dia 10, né, no campo de busca, e você vai acessar, tá? Vai te dar lá as opções. Então você procura e você vai conseguir essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, então, quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. Vamos de imediato à cotação dos produtos agrícolas no fechamento dos negócios ontem. No caso aqui, a cotação do café, principal produto agrícola do Espírito Santo. Inclusive, nós temos notícias também sobre a colheita do café. Está quase na época já. Bem, o Arábica R$ 6,366 a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 7,315, Conilon 7, R$ 279, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. A gasolina, o preço permanece o mesmo dos dias anteriores. O litro da gasolina na refinaria da Petrobras, R$ 1,93. O óleo diesel, R$ 2,14. O GLP residencial é o gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de cozinha, botijão de 13 quilos, R$ 25,33. O dólar norte-americano teve uma leve alta ontem de 0,13%, cotado a R$ 3,85. Este é o dólar comercial. A Bolsa de Valores teve baixa de 1,11% e foi a 96.291,79 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. A taxa básica de juros anual, a Selic, está cotada, né, está em 6,5%. Bem, eu falei do café, falei também dos combustíveis. O combustível em Colatina mais barato que eu encontrei foi na Rua Bolívar de Abreu, a R$ 4,55 o litro, a gasolina, R$ 4,55. Quer dizer, veja a diferença, esse combustível, a gasolina, sai da Petrobras a R$ 1,93. Aí chega ao posto de gasolina a R$ 4,55 em dinheiro, preço mais barato que eu encontrei na zona urbana aqui, próximo ao centro, que foi ali no bairro São Silvano. R$ 4,55 na Rua Bolívar de Abreu. Depois na Avenida Silvia Vidos, R$ 4,57, um pouquinho mais caro, né? Em relação aos últimos valores que eu pude verificar, houve um aumento então de 10 centavos aqui nos postos de Colatina, em relação aos últimos valores que estavam sendo divulgados. Então, R$ 4,55 o litro da gasolina, mais barato que eu encontrei na região próxima do centro aqui, e R$ 4,55, depois R$ 4,57 na Avenida Silvia Vidos, e nessa Rua Bolívar de Abreu, R$ 4,55, na Avenida Silvia Vidos, R$ 4,57. Antes estava a R$ 4,45 e R$ 4,47. Então 10 centavos de aumento, de reajuste. Quer dizer, a venda do produto é livre, fica a critério de cada comerciante,
dono de posto. Só que eu verifico que na região de João Neiva o preço é bem mais em conta. João Neiva, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Colatina, não é? Bem, vamos falar sobre o café também, porque eu divulguei aqui a cotação da saca de 60 quilos e já está próxima a época da colheita do café nas propriedades rurais da região. Para isso, a Polícia Civil e a Polícia Militar vai realizar na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, uma reunião com os produtores colatinenses. Quinta-feira, 8 horas da manhã, nas dependências da Escola Conde de Linhares, Escola Viva Conde de Linhares. Então você que é cafeicultor, produtor de café, 8 horas, quinta-feira, no Conde, uma reunião com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Porque a colheita vai começar e tem muitos cidadãos que vêm para o nosso município e nossa região a fim de ganhar um dinheirinho extra, um dinheiro extra, fazer um bico durante a colheita, já que os cafeicultores pagam por saca de café colhida. No ano passado estava entre 10 a 15 reais a saca. Então, como se aproxima esse período, o setor de segurança achou por bem fazer essa reunião, um plano de segurança com os cafeicultores. A informação, inclusive, foi dada pelo capitão Balbino, da Polícia Militar de Colatina, do 8º Batalhão. Ele disse que é para identificar, os produtores devem identificar as pessoas contratadas que vêm sazonalmente para a região nesse período. Identificar para que se saiba quem são esses trabalhadores, não é? Na questão do pagamento também, devem ter todos os cuidados. Na hora de pagar, o dono da propriedade, o cafeicultor, o produtor rural, deve ter cuidado, não ficar divulgando locais de guarda de dinheiro, né? Nem rotinas. Tem que tomar cuidado. Não criar rotinas, nem andar com grandes quantidades de dinheiro. Os depósitos das sacas de café também tem que ter um cuidado especial, já que a saca de café tem um valor importante. Então, são informações. Já existe hoje a patrulha rural, mas ela vai ser intensificada. Uma reunião vai acontecer hoje em Marilândia, nesta quarta-feira, dia 10, em Marilândia, e na quinta-feira será aqui em Colatina, no Conde de Linhares. Olha, gente, outra informação aqui que eu quero falar para vocês é sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Está começando hoje. Então, a vacinação contra a influenza, a gripe, popular gripe, começa hoje e vai até o dia 31 de maio. No Espírito Santo, o público-alvo é de 1.036.000 pessoas. 1.036.000 pessoas é o público-alvo. São pessoas com mais de 60 anos, os adultos, né? os idosos, e também tem as criancinhas com até 6 anos, um pouquinho menos de 6 anos. Então, criancinha, bebê, até um pouco menos de 6 anos devem ser vacinados também. Gestantes também devem ser vacinadas. Puérpera, bem, isso aí a pessoa tem que verificar na unidade de saúde. Em Colatina, a meta é atingir 36.000 pessoas. A Secretaria de Saúde está encarregada dessa vacinação no município. Mas a campanha é nacional, as vacinas são provenientes do governo federal. Olha, e ontem teve chuva na Grande Vitória, hein? Chuva na Grande Vitória ontem também em outros municípios capixabas, causando transtornos. Em Aracruz, por exemplo, as ruas ficaram alagadas. E já é a segunda chuva em pouco tempo que acontece, segunda chuva que se precipita lá sobre o município de Aracruz, que é vizinho de Colatina. Inclusive, caiu um raio numa escola de Aracruz, mas não houve danos. Só que ficou lá a marca do raio no cimento lá na calçada, minha Nossa Senhora, hein? E a escola tem para-raio, ainda bem.
ruas ficaram alagadas. O mesmo aconteceu em Castelo, muitas ruas alagadas em Castelo. Vitória também teve aqueles problemas de todas as chuvas, né? Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Grande Vitória de um modo geral, toda chuva causa problema. E aí eu não posso deixar de falar também da chuva no Rio de Janeiro, a chuva que atingiu nos últimos dias o Rio de Janeiro. Pois é, a chuva lá no Rio provocou morte de 7 pessoas, chuva intensa, inclusive atingiu o Projac, que é o centro de produção de novelas da Rede Globo de televisão, atingiu até o Projac a chuva intensa que caiu nos últimos dias no Rio de Janeiro. O Projac ficou debaixo d'água. O ator Paulo Betti, por exemplo, teve problemas, não pôde sair do setor de gravação, né? O Júnior Lima, que é um cantor, teve problemas também para chegar a uma produção, né? E houve outros problemas, né? O Sérgio Malandro, inclusive, divulgou um vídeo em que ele ajudava pessoas que estavam sem transporte e não sabendo como se locomover. Ele ajudou algumas pessoas a embarcar no metrô, ele mesmo foi de metrô. Quer dizer, é uma situação difícil quando chove no Rio de Janeiro. Eu mesmo já enfrentei uma chuva muito intensa no Rio de Janeiro. Eu estava ali perto da Praça Tiradentes, estava num barzinho ouvindo música ao vivo, quando de repente começou uma chuva muito forte. Isso não foi há alguns anos atrás. Não foi fácil, gente. Começou a alagar aquela parte central do Rio, Rio Antigo, e depois eu tive que ir para o hotel rapidinho, porque a chuva alagou aquele Rio Antigo, a parte do Rio Antigo ali. No ano passado, ou retrasado também, eu peguei uma chuva muito forte no Rio, mas não foi tão forte como esta que caiu anteontem, me parece, no Rio de Janeiro, né? Então, nossos votos de boa recuperação para os cariocas que sofreram mais com a chuva. E nossas condolências pelas famílias das 7 pessoas mortas. Olha, e aquele incêndio que atingiu 3 veículos e um prédio em São Silvano, aquele incêndio aconteceu em dezembro do ano passado, 2018. E agora a Polícia Civil divulgou o resultado, ela concluiu o inquérito sobre o assunto, né? Então, a polícia já tem o resultado e, pelo que foi divulgado ontem, eu vi no ES2 da TV Gazeta, pelo que divulgou o delegado, ele não acredita em crime, né? Não haveria crime. Então, não foi um fogo provocado, apesar de o Corpo de Bombeiros deixar essa possibilidade no seu laudo. Então, mas o delegado não acredita e ele concluiu o inquérito então. Outra notícia que eu quero passar para vocês é que em Vitória, olha o que aconteceu na Grande Vitória, né? Na Grande Vitória, mais precisamente em Vila Velha, não foi nem na capital Vitória, foi em Vila Velha, na Grande Vitória. Um filho que é usuário de drogas, a gente fala dependente. A situação do dependente, gente, eu pertenço à Pastoral da Sobriedade, sou agente da Pastoral da Sobriedade. O dependente, ele quando está numa situação de realmente prejudicar a sua família, que se torna codependente, porque a família se torna codependente. Tem um dependente em casa, mas a família se torna codependente porque sofre também. Então o dependente, quando tem problemas com a família, deve procurar uma clínica terapêutica. Tem clínicas, unidades terapêuticas. Em Linhares, por exemplo, tem o Grupo Resgate. Em Aracruz tem o Grupo Betânia. Em Colatina tem a Fazenda da Esperança, ligada à Igreja Católica. Então é importante procurar para fazer um tratamento, gente. Olha o que aconteceu lá em Vila Velha. Um filho dependente, um usuário de drogas, agrediu a própria mãe.
E a mãe o que pediu? Pediu para a polícia prendê-lo, fez um boletim de ocorrência. A mãe fez um boletim de ocorrência, olha aí. Um rapaz de 22 anos, que poderia estar numa idade ativa economicamente, né? Está consumindo droga, não tem dinheiro. A mãe já chegou, inclusive, a pagar mais de R$ 300, pagar drogas, tóxicos, entorpecentes, para esse filho de 22 anos. E esse filho ainda vai agredir a sua genitora. Ela não está aguentando mais, inclusive ela tem problemas visuais, né? Deficiência visual. Ela fez um boletim de ocorrência, a polícia deteve o elemento. Então, é preciso cuidar, gente. Ele não quer, esse filho dela de 22 anos, não quer o tratamento, pelo que a mãe dele disse, né? Inclusive ela está preocupada, porque ele foi detido, mas daqui a pouco é solto, e ela teme pela vida dela. Então, às vezes a gente fica passando a mão na cabeça de dependentes ou usuários, né? Mas há tratamento. A pessoa não quer tratamento, pratica violência. O que é isso, né? A pessoa de bem, a mãe desse rapaz, não merece isso. Principalmente porque ela trouxe ao mundo essa pessoa, que era o bem, logicamente, desse rapaz, porque é filho dela, mas chega a um ponto que, né, um limite. E ela fez o boletim de ocorrência e não está querendo mais a presença dele, que é até uma medida protetiva para ele não se aproximar dela. Então, é uma situação muito difícil. Você que é dependente de droga, dependente ou usuário, dependendo da situação, as pessoas chamam até de drogado, né? E você tem que procurar um tratamento, procurar uma unidade terapêutica, uma clínica terapêutica. Procure essas que você não vai pagar, como essas ligadas à Igreja Católica, Betânia, em Aracruz, a Resgate em Linhares. Lógico, a família tem que ajudar, né? Lógico, ninguém faz nada sem gastar. Tem algum gasto, a família tem que ajudar, tem que levar produtos, né? Fazer visitação, dar o apoio, né? Mas procure. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Para com esse pensamento de que a droga não faz mal. Vai na onda desses artistas, desses formadores de opinião que consomem o produto e ficam aí, né, minimizando o problema. O problema é grave. O usuário de droga, dependente de droga, se não se tratar, tem alguns destinos para a sua vida. Ou pode morrer quando fica devendo ao tráfico, pode ir para um hospital, às vezes, se a doença for muito forte, nem sai do hospital, pode ir para a cadeia, né? São algumas, ou então se cura-se desse mal pela espiritualidade ou pela própria clínica, né? É preciso ter essa consciência, um momento aí de lucidez. Tome essa atitude. Tem várias pessoas que estão em clínicas, estão passando pelo tratamento, né? Deixe esse mundo. Não vai na onda de artista, de formador de opinião, psicólogos que ficam minimizando a situação. O caso é grave, como essa situação aqui. A mãe, deficiente visual, pediu à polícia: olha, eu quero uma medida protetiva e prenda meu filho, que ele está me agredindo. Então não é tão simples igual muita gente quer pintar, não, quadro. Olha, no Banco do Brasil, agência do Banco do Brasil em Jardim Limoeiro, hein? Atenção, agência do Banco do Brasil em Jardim Limoeiro, na Grande Vitória. O caixa eletrônico foi violado, caixa eletrônico. Um cliente acionou inclusive a polícia militar. Ele chegou no caixa eletrônico num horário que não tinha muita gente. Ele desconfiou de alguma coisa e chamou a polícia. Ligou para o 190, chamou a polícia. Aí a polícia chegou ao local. Aí descobriu, a polícia militar, um dispositivo fraudulento que
retinha, esse dispositivo, ele retinha os envelopes que a pessoa colocava com dinheiro para fazer um depósito. R$ 900 de um cliente estavam retidos nesse dispositivo fraudulento. Talvez tenha até mais. Então, você que se teve algum problema aí com depósito nessa agência do Banco do Brasil de Jardim Limoeiro, na Grande Vitória, procura aí a agência, procura a polícia, se você teve algum problema, porque olha, num dos caixas eletrônicos havia um dispositivo que estava abocanhando os envelopes com dinheiro de depósitos. Um acidente na BR-259 em Colatina, às 14h30 ontem, foi perto do aterro sanitário, no bairro Córrego do Ouro, região do bairro Córrego do Ouro ali, né, bem próximo. Um acidente, um carro de governador, não é um carro pequeno, mas um caminhão de governador Valadares e outro de Colatina, se envolveram num acidente. 2 caminhões, ali naquele contorno onde existe o aterro sanitário que foi construído na época do saudoso prefeito de Ilubinda. Então houve um acidente ali entre 2 caminhões e um dos motoristas, ele teve problemas nas pernas e foi levado para atendimento médico num hospital da nossa cidade. Olha, gente, um assunto que está aí em todos os jornais também, você vai ler aí. Se você compra jornal impresso, você vai ver isso. Se você gosta de jornal televisivo também, você vai ver essa notícia. Um homem nu atacou o motoboy e foi uma coisa bárbara, hein? Um homem nu de grande porte atacou um motoboy na Mata da Praia, na capital do estado, Vitória. A agressão foi na noite de domingo. Esse vendedor, nu, totalmente nu, andando pela rua, brigou também com a namorada. Ele fugiu de moto, depois parece que atropelou um soldado da polícia militar e agrediu uma pessoa, um homem, com um capacete ele agrediu. Nossa, o capacete é uma coisa dura, uma coisa forte, rígida. Minha nossa, a vítima foi pega de surpresa, não teve nem como se defender. Então, esse motoboy. Triste esse caso, hein? Esse homem nu que andou pelas ruas de Vitória fazendo uma arruaça, né? Ainda bem que ele foi preso. Agora ele está no hospital porque vão achar que ele estava com algum problema de saúde, né? Foi preso, está no hospital aí. Ele também estava de moto, se chocou, né? Então, vamos ver, né, o que vai acontecer depois que ele conseguir sair do hospital, porque o caso foi grave. Olha, um caminhão com 500 quilos de maconha, cannabis sativa. 500 quilos, gente, meia tonelada de maconha. Um caminhão foi apreendido e vinha aqui para o Espírito Santo. Foi apreendido esse caminhão em Sabará. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi quem apreendeu o caminhão que estava viajando rumo a Vitória. Meu Deus do céu, você que é caminhoneiro, não faça isso não. Transportando droga, meia tonelada de droga que vinham para Vitória, gente. Minha Nossa Senhora, ainda bem que a PRF agiu. Olha, a lei do cadastro positivo foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, acredita-se que essa lei vai beneficiar aqueles que não são inadimplentes, aquelas pessoas que pagam em dia seus compromissos, suas dívidas. Então, a lei do cadastro positivo deve beneficiar 100 milhões de pessoas em nosso país. Essas 100 milhões de pessoas são boas pagadoras. E ela entra em vigor em 90 dias. Para essas pessoas que são boas pagadoras, deve haver redução de juros, porque se não houver, não tem vantagem nenhuma, né, ser bom pagador. Eu acho que quem é bom pagador deveria ter algumas vantagens. Aquelas pessoas que não são inadimplentes com seus compromissos, porque há muitos inadimplentes em nosso país. Os inadimplentes é que fazem os juros ser mais altos, porque há um risco para o banco emprestar,
né? As lojas, quando vendem, há um risco quando a pessoa é inadimplente. Então, aumenta-se o juro. E aquelas pessoas que são adimplentes, aquelas que pagam bem, teriam que ter vantagens, né? E você que é comerciante, empresário, industrial, que tem cliente bom pagador, bajule ele, trate bem. Coloque aquela placa lá que tinha antigamente nas vendas. O freguês, bom freguês, tem sempre razão. O bom freguês tem sempre razão. Olha, tem mais aqui, deixa eu ver, tem mais notícia. Olha, essa aqui, olha. A mãe loura do funk. A mãe loura do funk. Uma mulher que é vereadora no Rio de Janeiro. Ela foi condenada a mais de 5 anos. Foi condenada pela justiça, hein? Então já é uma medida de primeira instância. Ela foi condenada a mais de 5 anos, essa mãe loura do funk. É uma vereadora do Rio, uma mulher, né, que é violenta também, porque às vezes a gente pensa que só o homem é violento, olha aí. Foi a justiça que condenou, em primeira instância, a mais de 5 anos. Por tortura. Torturar o ex-marido. Tortura. Ela torturou, foi acusada de torturar o ex-marido e a justiça condenou, pelo menos em primeira instância. Ela pode até perder o mandato de vereadora. Jogaram combustível na vítima, no corpo dele, na casa onde ele estava com ela, era o marido dela, né? Agora é ex. Agora, a vereadora nega tudo. Essa vereadora, mãe loura do funk, ela nega, né? E ela vai recorrer, porque ela tem condição de recorrer. Agora, se perder na segunda instância, certamente as medidas mais duras serão tomadas. Mas ela, em primeira instância, já está condenada a mais de 5 anos. Vamos ver, né, no recurso dela o que vai acontecer. E agora, envolvendo uma mulher que agrediu um homem, né, tortura ainda, que é algo bem grave, muito mais grave do que uma briga simplesinha. E na Câmara de Linhares, olha, houve protesto lá contra uma vereadora que é investigada pela prática do rachide, que é contratar o assessor e depois pegar parte do salário do assessor para si. Então, a vereadora acusada, no princípio ela até admitiu, depois houve outro julgamento e tal. E a Câmara de Linhares vai continuar então a investigação, porque os vereadores tinham encerrado o processo. Parece que o processo não andou corretamente, ou sei lá, ou os trâmites estavam encerrados, pelo menos. Aí houve manifestação da população, dizendo que essa vereadora não representa o eleitorado, não representa a população de Linhares, fizeram uma passeata e tal, e agora os vereadores da Câmara linharense resolveram então continuar a investigação, porque ela é acusada pelo Ministério Público de rachide, a prática do rachide, que é apoderar-se de parte de salário de assessores. 2 mulheres então envolvidas em situações vexatórias, né, e criminosas, né? Quer dizer, vamos esperar o final das investigações, mas a priori já se tem alguma base, porque aqui nós falamos de Ministério Público e de Justiça. Ministério Público foi quem acusou a vereadora e a Justiça foi quem condenou a outra vereadora lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Linhares, 2 mulheres, né, envolvidas em situações criminosas. Em Governador Lindenberg, 2 mortes num acidente envolvendo 3 motocicletas, hein? Um homem de 40 anos morreu e um rapaz de 19. Foi na noite de segunda-feira. Lamentável, né? Acidente de trânsito, mas eles ocorrem e a gente tem que falar, né? Deixa eu ver aqui mais algumas notícias para a gente chegar ao final do nosso web jornal. Olha, essa notícia aqui é interessante, eu vou falar para vocês, porque houve uma missa no último domingo
pelos 184 anos da Polícia Militar do Espírito Santo. Uma missa em ação de graças pelo aniversário da corporação. 184 anos tem a Polícia Militar, né? E tem sempre algum para denegrir essa imagem, né? Mas, felizmente, a maioria cumpre o seu papel, é disciplinada, a maioria é disciplinada, cumpre a hierarquia, né? E não age como agiram aqueles que fizeram aquela greve ilegal. Então, parabéns à Polícia Militar, essa corporação, pelos 184 anos. E a missa foi realizada no último domingo na Capela Nossa Senhora da Vitória, em Maruípe, um bairro de Vitória. A celebração foi realizada, então, de uma forma especial, pelas intenções do aniversário da corporação. Parabéns! Agora, outra notícia aqui também que eu quero passar para vocês é sobre a apreensão de produtos irregulares, bebidas, aqui no norte do estado. Foi em Linhares, hein? 30.840 litros de cerveja em situação irregular, a circulação do produto irregular. A Receita Estadual que apreendeu. Só nos autos de infração, o volume de dinheiro chega a 120 mil reais. Volume de recursos financeiros aí nos autos de infração. As ações aconteceram com a interceptação de veículos que faziam transporte irregular de mercadorias. Então, olha aí, 30.840 litros de cerveja circulando irregularmente em Linhares, no norte do estado. E os autos de infração somaram mais de 120, ou cerca de 120, mais, né? Mais de 120 mil reais. Minha gente, não pode vacilar, hein? E hoje começa a vacinação contra a gripe, então já falei sobre isso, mas eu quero, no final do jornal aqui, reforçar mais uma vez. Não deixe de participar, né? Você que se está no público-alvo, se você pertence ao público-alvo, vai lá se vacinar. Não fica aí falando, eles querem matar o velho. Tem gente que fala isso. Essa vacina é para matar o velho. A pessoa de mais de 60 anos fica com essa coisa. E tem muita gente de 60 anos que não vai mesmo porque diz, eu fui tomar vacina, depois eu gripei, fiquei com a gripe muito forte, então eu não vou. Gente, isso aí é uma coisa medicinal. Se os médicos falam que é bom, é porque é bom, a gente tem que acreditar, né? Poxa, aí você fica com esse negócio falando que é uma coisa para matar o velho, algum vai espalhando isso aí e a pessoa acaba, muitas pessoas acabam não indo se vacinar, né? Então, é picardia isso, né? É picardia, você ficar falando, é matar o velho, para matar o velho, que isso, não é? Isso não se faz. Gente, picardia com aqueles que vão lá se vacinar. Felizmente tem muitos que vão, né? Muitos vão e eles, eu acho que estão cumprindo uma obrigação com o próprio corpo. E falar ao celular no volante, o que você acha? Eu vejo muitas pessoas falando ao celular no volante, dirigindo o carro, mas é ilegal, não pode. Assim como é lei também acender o farol, né? A luz baixa do farol durante o dia. Tem muitos que não acendem. Então, são medidas, gente, que geram assim uma certa polêmica, um debate, né? A questão do farol baixo no centro urbano, eu não vejo muita eficácia para livrar de acidente, não. Mas a lei diz que tem que acender o farol baixo, mesmo em centros urbanos. Quanto ao celular, a pessoa dirigindo com o celular, falando ao celular, eu acho mais grave, né? Mas tem muita gente que dirige sem ligar o farol durante o dia e tem muita gente que dirige falando ao celular. Então, são irregularidades que são verificadas. Se você quiser verificar isso, é muito fácil. Isso acontece diariamente em todo o país.
Shalom, a paz de Cristo. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. A paz de Cristo para todos vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel.